Então vamos acompanhar agora, será gravado então o Arthur Santini da Ecore Energia Solar. Vamos acompanhar. Olá, boa tarde para todo mundo que está aí no Fórum GD, aí em Manaus. Meu nome é Arthur Santini, eu sou da Ecore Energia Solar, sou um dos diretores aqui da Ecore Energia Solar, mandando um abraço para todo mundo que está presencial aí nesse evento maravilhoso. Minha formação é na área de tecnologia e também na área de administração. Vamos estar participando hoje aqui desse painel sobre financiamentos e seguros, e a gente vai bater um papo sobre passivos na área de energia solar. Bom, e para quem não conhece a Ecore, rapidamente, né, nós somos uma das principais distribuidoras de produtos de energia solar fotovoltaica no Brasil. Hoje somos mais de 240 colaboradores diretos. Se for somar todas as nossas unidades B2B aí, chegamos a próximo a 400 pessoas. Temos 29 dessas unidades nesses nossos escritórios comerciais espalhados pelo Brasil. Frota própria, centro de distribuição e conhecido aí no mercado por sermos também líderes na distribuição de produtos MLP. Mas vamos começar para o que a gente veio falar aqui, que é um pouco sobre passivos na área de segurança, passivos e segurança, né, na área de energia solar. E eu começo trazendo um gráfico para vocês. Esse gráfico, ele é um gráfico do mercado italiano, tá? Daqui um pouquinho vocês vão entender por que eu estou falando um pouco do mercado italiano. E esse gráfico, ele mostra incêndios relacionados a usinas fotovoltaicas na Itália. Detalhe que são incêndios ocasionados por... não necessariamente são sistemas que teve um incêndio que foi ocasionado por energia solar, mas sim que estão relacionados. O que quer dizer o relacionado? Quer dizer que o fogo pode ter se iniciado no sistema de energia solar ou não. O incêndio pode ter simplesmente não ter sido mitigado, não ter sido combatido por existir ali um sistema de energia solar, que a gente sabe que isso é uma coisa que pode acontecer em um eventual problema. Então, quem tiver, inclusive, curiosidade aí, quiser tirar foto do slide, ali na parte de baixo tem a referência desse estudo para quem quiser comprovar essa informação. Mas que informação que dá para a gente tirar dele? Batendo o olho, dá para a gente ver que os incêndios até 2006 eram inexistentes, né? Praticamente não existia problema de incêndio. 2007, 2008, 2009 até 2010, muito pouco ali, né? E depois, a partir de 2011, esse número começa a crescer, alcança um pico em 2012, em 2013 começa a descer. Por que isso ocorre? Esse é um fenômeno que acontece em praticamente todos os mercados onde há um crescimento de energia solar, porque no momento em que o mercado começa a crescer, ele começa a chamar a atenção, é normal ter muitos novos entrantes no mercado, o que é bom para todo mundo. Entretanto, diferente de todo mundo que está aqui assistindo esse conteúdo, participando de um fórum, se qualificando, ou seja, estudando, né? Ou seja, se qualificando para o mercado, tem muita gente que entra no mercado e que não faz isso, que não tem essa preocupação. E acontece que esse tipo de problema começa a ocorrer, começa a se tornar mais comum. Isso faz parte do amadurecimento de qualquer mercado. E aí o que acontece? Acabam vindo normas para poder controlar e para poder evitar esse tipo de problema. Foi isso que aconteceu na Itália. Muitos de vocês devem conhecer também, por exemplo, a NEC nos Estados Unidos, né, o Código Elétrico lá americano, que também tem uma série de pontos importantes em relação à segurança dos sistemas fotovoltaicos. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um negócio de energia solar, assim como qualquer outro negócio que exista, ele tem riscos envolvidos, né? E esses riscos podem se transformar ou não em passivos. E esses passivos, esses riscos, eles estão permeando toda a cadeia. O que eu quero dizer com isso? É o que esse slide aí está falando, cada um no seu quadrado. Quando eu participo de uma cadeia, quando eu participo de um mercado, eu estou participando com uma parte desses riscos. Eu estou participando com uma parte desses passivos que pode vir para mim, que pode vir para a minha empresa. Então, por exemplo, existem riscos que são mais aplicáveis ao fabricante,
riscos que são mais aplicáveis ao distribuidor, riscos que são mais aplicáveis ao revendedor ou integrador, né, o mercado revenda, integrador, instalador, né, o mesmo nome para essas atividades, e também riscos do cliente final, né, porque não, no momento em que, por exemplo, um cliente final decide como único parâmetro na compra de um sistema de energia solar fotovoltaico o preço, né, ele sem levar em consideração a qualidade do produto, sem levar em consideração a qualidade da mão de obra e por a experiência e tudo mais, ele também está assumindo nesse momento vários riscos. E é disso que a gente vai falar aqui, tá? O que fazer com esse risco? É um pouco do tema do que a gente vai falar. Basicamente, quem é da área de engenharia, com certeza já estou falando de gerenciamento de projetos, desses 4 quadradinhos, que é o que dá para fazer com risco, né? Dá para você evitar um risco, transferir, mitigar ou aceitar. É um pouco disso que a gente vai falar, né? E sobre esses riscos que podem acontecer na cadeia. Bom, vamos começar com os riscos de operação e manutenção. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, logo no comecinho de falar sobre esses riscos e falar sobre esses passivos, que é que o objetivo nosso aqui, pessoal, não é ser um guia definitivo de riscos ou de passivos que podem acontecer na sua empresa, seja ela de integração, de revenda, de instalação, distribuição, enfim, não é nosso objetivo aqui ser um guia definitivo, mapear todos os riscos, não. A ideia é a gente discutir um pouco a respeito disso, abrir a cabeça e trazer alguns exemplos que eventualmente possam não estar mapeados pelos empresários, pelos engenheiros, pelos profissionais que estão participando aqui desse fórum. Então, alguns exemplos de riscos relacionados à operação e manutenção. Então, por exemplo, ajustes no sistema após a implantação. Quem tem 1, 10, 100 ou 1000 sistemas instalados, sabe que é muito comum aparecer algum tipo de ajuste no sistema depois que você instalou. Você foi lá, você instalou para o seu cliente, está tudo funcionando, mostrou para ele, está monitorando, só que por algum motivo precisou fazer algum ajuste depois da implantação, por alguma necessidade do próprio cliente, por exemplo, é uma residência nova, é uma obra, é uma empresa nova e precisou fazer algum ajuste, ou não, algo que realmente não ficou, que não deu para identificar na hora da instalação que precisava ser feito. O ponto aqui é o seguinte, que talvez vocês estejam se perguntando, Arthur, mas por que isso é um risco? Por que é um passivo? Primeiro ponto, pessoal, é que se você tiver que fazer um ajuste após a implantação para esse cliente, você tem 2 opções. Ou você vai cobrar do seu cliente esse valor, o que pode, por exemplo, interferir numa indicação que ele está te fazendo, né? O que pode interferir nele poder fazer algum tipo de elogio à sua empresa, ou poder... Você colocou na residência dele, agora você tem a oportunidade de colocar na empresa. Enfim, cobrar ou não do cliente logo depois da instalação é algo que todos nós sabemos que é muito sensível. Então, se você for cobrar 100% desses serviços, não existe um risco, porque você está cobrando por esse serviço, né? Agora, e se você optar por não cobrar? Por que isso é um passivo? Porque vai ocupar tempo seu ou da sua equipe, tempo é dinheiro, né? E você poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar vendendo nesse tempo. Dependendo onde esse cliente está, você vai ter todo um risco, um gasto, né? De combustível, um gasto de ferramenta, um gasto, enfim, por isso que é passivo. A gente entende passivo como aquilo que mantém a empresa funcionando, tá? Então, você às vezes vai gastar material, por isso que é um passivo, tá? Passivo não é só alguma coisa drástica que possa acontecer. Mas também, por exemplo, manutenções corretivas que seu cliente pode precisar, verificações técnicas por solicitação do cliente, o cliente te pediu para fazer alguma coisa a mais ali naquele sistema, vou cobrar? Não vou cobrar? Como é que vai ser isso, né? Que engloba também as configurações adicionais e também reconfiguração de equipamento, em especial equipamentos de comunicação. Também todo mundo aqui já deve ter passado por algum cliente que teve algum problema na internet e parou de monitorar, ou ele trocou o roteador, ou ele trocou o tipo de internet dele, ou ele trocou a senha do Wi-Fi, né, que aí o comunicador não consegue mais se comunicar de forma direta, tem que ir lá, tem que reconfigurar. Muitas vezes a gente faz isso
e não cobra do cliente. Então, o que é meu passivo aí, né? Eu estou cobrando dele ou não estou? Eu estou gastando tempo, né? Então, se eu não vou cobrar desse cliente, isso precisa estar na minha estrutura de custo, no preço que eu cobro para ele. Porque, via de regra, como que eu vou cobrar desse meu cliente? Eu tenho ali o custo da mercadoria que eu estou comprando do distribuidor, eu sei quanto eu vou gastar de mão de obra para instalar, sei quanto que eu vou gastar para recolher a RT e por aí vai. E em cima disso, você coloca, calcula os impostos também, em cima disso você coloca a sua margem. Mas será que é só isso? Você está colocando todo esse pós, né? Eu converso com muita revenda, muitos parceiros nossos aqui, e quanto mais sistemas você tem, mais vai aumentando essa estrutura que você precisa ter para atender esses clientes. Então, por exemplo, ali, ó, verificações, manutenções corretivas ou verificação técnica por solicitação do cliente, né? Às vezes esse cliente vai te ligar e falar assim, pô, mas meu sistema não está gerando o que eu achei que ia gerar. Um caso clássico, né? Que pode ser, sim, algum problema técnico, mas pode ser simplesmente uma dúvida do cliente, porque ele aumentou o consumo, ou porque aquele mês choveu muito, ou, enfim, porque ele está confundindo energia injetada com energia gerada. Tudo isso, gente, imagina se você tem 100 clientes te consumindo isso. Se você tem 1000 clientes te consumindo isso, né? Isso vai consumir um tempo precioso da sua empresa que você poderia estar instalando ou vendendo novos sistemas. Então, o ponto aqui é, você está precificando isso na hora da tua venda, tá? Então, alguns exemplos de operação e manutenção. Outros exemplos, né, de garantia de serviço, todo mundo está bem acostumado. Garantia de instalação, garantia de serviço da equipe. Arthur, o que é a diferença desses dois aí? Muitas vezes, quando as empresas elas vão crescendo, o empresário começa a colocar uma equipe para instalar para ele, né? Como você vai garantir a qualidade dessa equipe, né? Que ele não vai deixar alguma coisa ali para ser feita. Inclusive, eventuais problemas com o telhado, né? Que é relativamente comum, infelizmente, de acontecer. E também garantia do que é erro, do que não é erro. Também deve ser bem comum para todo mundo aqui, mas o cliente te liga e fala, olha, choveu aqui, e entrou água na minha casa. E a última pessoa que subiu ali vamos botar assim, foi o cara do solar, foi a empresa do solar. Pô, é a telha, é o solar. O que foi que aconteceu? Às vezes você vai até o cliente e descobre que é uma calha entupida. Não tem nada a ver com a sua instalação. Mas você foi lá, você botou uma equipe lá, você gastou combustível, você gastou tempo. Como isso está precificado no seu preço de venda? Também os passivos de garantia de produto, né? Painel, tanto estrutural quanto de geração, inversor, comunicador, estrutura de fixação, conector, ou seja, tudo que tem de produto ali. Você está sendo claro com o seu cliente dos diferentes tipos de garantia que existe? Olha, painel, a garantia estrutural é uma, a garantia de geração é outra. Inversor, dependendo da tecnologia que você está usando, você tem uma garantia de 5 anos numa ponta, ou 25 anos, por exemplo, se você está trabalhando com os microinversores da AP Systems, chegando até 25 anos, né? Comunicador, a garantia é diferente. Quando tem comunicador, quando não tem, quando é monitorado, quando não é. A garantia do equipamento de comunicador não é a mesma. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito no mercado, às vezes pega alguma proposta, né? Tá lá, pô, garantia do sistema, 25 anos. É tudo realmente 25 anos? A estrutura de fixação tem a mesma garantia do painel. Painel, a parte estrutural dele tem a mesma garantia de geração. Inversor, microinversor tem a mesma garantia do painel? A gente sabe que não tem. Então, isso pode trazer um passivo para a sua empresa. Outra coisa, e aqui falando estritamente com as revendas, né, com os instaladores, com os integradores, você sabe que você comprou um produto que tem uma garantia X, 15 anos, 25 anos, quanto tempo é essa garantia? Mas também é necessário você se preocupar com a saúde financeira de quem você comprou, ou seja, do distribuidor. E o distribuidor precisa se preocupar com a saúde financeira da fábrica. Por quê? Amanhã, daqui a 5 anos, deu um problema, daqui a 10 anos deu um problema. Como aquela empresa que você compra está se preocupando com a gente chama de bancabilidade, né? Com a bancabilidade dela. Inclusive, todo mundo deve conhecer aquele Tier 1,
né, que existem os painéis Tier 1. O Tier 1 ele é composto por uma série de variáveis. Uma das variáveis é a bancabilidade daquela empresa, a probabilidade daquela empresa ficar viva ao longo dos próximos anos. Por isso que é feito pela Bloomberg, né? Então, como você está se preocupando com isso? Aqui, riscos trabalhistas de forma geral, funcionários de instalação, categoria de classe, né? Você está prestando atenção na convenção coletiva que a tua empresa está aderindo? Tua empresa está na convenção coletiva correta, né? Funcionários administrativos, acidentes de trabalho, compra de EPIs e EPCs. Como você está precificando isso no seu preço? Porque se você pega custo do produto, custo da mão de obra e imposto, você não está considerando que você tem que comprar EPI. Como você está precificando isso daí, né? E também a parte de educação, curso, certificação, reciclagem e por aí vai. E aí, por penúltimo aqui, os riscos civis, né? Acidentes durante a instalação, tanto com funcionários quanto com moradores. Infelizmente, a gente vê algumas notícias de vez em quando disso daqui, né? Danos prediais, danos em equipamentos de cliente, incidentes após a instalação e também danos físicos, né? A gente precisa estar muito preparado, porque inclusive a gente sabe que dependendo do equipamento, ele precisa de uma proteção física muito importante para evitar que criança, que animal, alguma coisa assim, tenha contato com o equipamento. Então, é essencial que você tenha uma área jurídica, se não for interna na sua empresa, que você tenha um advogado acompanhando a sua operação, porque todos esses riscos são riscos que existem, não estou inventando nada, a gente já tem vários exemplos disso no mercado. E, por fim, passivos aí de atendimento ao cliente, né? Então, dúvidas sobre geração e consumo, que eu comentei agora há pouco, abertura de chamado para supostos defeitos. Por que supostos defeitos? Porque pode eventualmente não ser um defeito real. O cliente te ligou, como eu falei, falando, o sistema não está gerando, mas na verdade ele aumentou o consumo, ou ele está tirando essa conclusão baseado na energia injetada na rede, não está olhando a energia consumida lá no sistema de monitoramento, se o sistema que você vendeu para ele tem um sistema de monitoramento, ou não, né? Pode realmente ser um defeito, alguma coisa que você tenha que fazer, né? Atendimento para reconfiguração de equipamento, que eu dei o exemplo da comunicação, acompanhamento junto à distribuidora, né? A gente sabe que às vezes a companhia ela não vai acreditar da forma correta os créditos do cliente. E aí, você vai deixar teu cliente na mão ou você vai acompanhar? Se você for acompanhar, isso toma tempo, isso custa dinheiro, né? Enfim, dá uma geral aqui em alguns passivos. E aí, às vezes a gente acaba confundindo também a diferença entre garantia e seguro, né? A garantia, o que ela cobre? A garantia, já que a gente está num painel aqui também sobre seguros, né? Financiamento de seguros. Então, o seguro, ele cobre o que é diferente da garantia. A garantia, o que ela vai cobrir? Defeito de fabricação. Ela cobre incêndio? Não. Ela cobre explosão? Não cobre mau uso, não cobre inundação, não cobre roubo, não cobre dano elétrico, né? Enfim, quem vai cobrir tudo isso é o seguro, tá? Então, o seguro, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante. Eu costumo recomendar para o pessoal utilizar o seguro como uma fonte de receita. Tem que ter um olhar, né, de fonte de receita, inclusive entre os vários tipos de seguro, né? Os seguros risco engenharia, que são aqueles seguros durante a obra, e os seguros de risco diverso, que são aqueles que são após a obra, tá ok? Bom, aqui a gente fecha o conteúdo, tá? Só como uma pequena conclusão aí, que não tá no slide, como uma recomendação a todos, né? Quem tiver curiosidade, procura aí na internet, é uma ferramenta do PMI, né? Que chama Matriz de Riscos, ou Matriz de Identificação de Riscos, né? Procura isso, senta na frente do Word, senta na frente do Excel, invista um tempo na sua empresa para você ir ali digitando e mapeando todos os riscos dessa empresa, né? Volta aqui, tem aqui vários exemplos, lógico que não são somente esses exemplos, tá, pessoal? É uma coisa muito importante. E com o tempo você vai tendo histórico para poder fazer esses cálculos cada vez de uma forma mais apurada, tá ok? Bom, deixar rapidamente um convite aqui, dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, essa semana,
sala do MLPE especial de monitoramento, vamos estar falando bastante sobre monitoramento aí com esse time aí que está aparecendo para vocês. Um outro recado rapidinho, aqui um pouco aonde a Ecori atende hoje, mas com foco aqui na região norte, né? Hoje nós temos aí Porto Velho e Belém, tá? Para poder atendê-los. Eu deixo aqui o contato para vocês, tá? Do Carlai, que fica lá em Belém, do Hugo, que atende o norte do Mato Grosso e Porto Velho, tá ok? Convido vocês também, um outro convite rapidinho, para conhecer a nossa nova logo, que estamos lançando em breve, e nos encontrar na Intersolar, stand D 1.40, tá ok? A gente está louco aí para voltar para as feiras, louco aí para voltar para os eventos, então a gente espera vocês lá, ok? Muito obrigado, até a próxima. Perfeito, agradecemos então ao Arthur Santini.